Olá pessoal, como eu tinha prometido, o nosso próximo vídeo, mais um vídeo da série Seu Dinheiro. Hoje a gente vai trabalhar com algo bem interessante, que é analisar tendências. O que significa, o que vem a ser uma análise de tendência no mercado, qual que é a ideia, como que ele funciona? Bom, a tendência nada mais é quase como se fosse uma bola de cristal. É aquilo que todo mundo gostaria de saber, todo mundo gostaria de ter. Conseguir prever o que vai acontecer daqui a algum tempo. Especialmente no day trade, que é aquilo onde os negócios começam e terminam no mesmo dia, né, nas operações de day trade. O ideal seria saber, a grande sacada seria a gente saber o que vai acontecer daqui a alguns minutos. Agora o índice está num valor tal, putz, como que ele vai estar daqui a 10 minutos, daqui a 15 minutos? Então essa seria realmente a grande sacada, mas é claro, ela infelizmente dessa forma não é possível. Porém, a gente saber com exatidão não, mas é possível. Eu estou aprendendo na verdade, que, como eu comentei alguns vídeos atrás, analisar a tendência, tentar entender o comportamento e prever um resultado. É claro que isso, como eu sempre falo, isso é uma previsão, não significa que ela vai dar certo 100%, mas por análise, por situações já que já temos, vamos dizer assim, documentadas e estudadas, a gente consegue montar uma tendência sim, e que essa tendência seja, na grande maioria das vezes, ela realmente ocorra. Então, quando a gente fala, eu aprendi também que muita gente fala análise técnica, análise gráfica, análise fundamentalista. Bom, basicamente para day trade, uma das coisas que eu sempre falo que mais chamam a atenção e que mais são importantes primeiro, tá ligado em tudo que acontece. Já comentei, já postei vários vídeos, já comentei a minha teoria de que eu vou para academia de manhã, em frente à TV, vendo notícias, vendo o que está acontecendo, dou algumas dicas até inclusive, e baseado nessas dicas, baseado nisso que eu vejo, eu já tenho uma pequena ideia do que pode acontecer, o que deve acontecer de abertura até durante o dia. Bom, outro passo importante é, enquanto o mercado vai acontecendo, é a análise gráfica ou análise técnica, que é a mesma coisa. Eu até coloquei que sim, são realmente a mesma coisa, porque muitas pessoas às vezes confundem, escutam falar, eu estou estudando análise gráfica, mas gostaria de saber análise técnica, ou ao contrário. As duas são exatamente a mesma coisa. Legal é analisar o gráfico em tempo real, o que realmente acontece, e em cima dele tomar as decisões. Bom, já que eu comentei em decisões, eu vou aproveitar e falar algo que eu aprendi. Infelizmente aprendi com o erro, mas dizem que se a gente aprende com o erro valeu a pena, não é? Então, eu aprendi com o erro, que é o seguinte: existem a situação de compra e de venda. Para mim existiam essas duas situações e eu tinha que trabalhar em uma ou em outra durante o período de day trade, de abertura e fechamento. Ou tem um período, algo muito importante, que é a hora de não fazer nada, ou seja, aquela hora de você só observar. Eu falo que uma das coisas que eu aprendi, duas coisas que eu aprendi com um erro grande que eu tive foram: não, de preferência, não colocar ordem quando o mercado está de lado. O que é o mercado de lado? Quando você olhar o gráfico e ele não se manifesta nem subindo nem descendo e fica caminhando de lado ali dentro daquele período que você escolheu. Isso é chamado de acumulação. Quando o mercado tem acumulação, na grande maioria das vezes, não é legal você colocar uma ordem naquele momento. O que eu faço? Eu trabalho, sempre a gente trabalha análise gráfica com períodos. Você pode trabalhar ali com um período de 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 1 hora, enfim. Você pode escolher o seu gráfico de acordo com aquele tempo. Se eu estou fazendo uma análise, coloquei lá, por exemplo, o gráfico de meia hora, de 15 minutos, e um tempo razoável para day trade é trabalhar 15 minutos. Eu estou acostumando com essa técnica também de fazer análise em 15 minutos, e se o mercado está muito parado naquele tempo, está andando de lado, eu dou uma olhada em gráfico com tempo menor para ter uma ideia do que o gráfico está construindo, o que ele está querendo fazer naquele momento. Algo bem legal, bem interessante também
de pegar esse costume, de mudar os tempos no momento da análise gráfica. Mas o que eu estava falando que eu aprendi é o seguinte, é não colocar ordem preferencialmente na hora que tiver o mercado andando de lado. E o que eu coloquei aqui, ó, acredite, às vezes não fazer nada é a melhor coisa a se fazer. Pode parecer estranho, mas não fazer nada, ficar só observando é a melhor coisa a fazer. Por isso que eu aprendi, que eu coloquei aqui, porque eu aprendi com erro. E já que estamos falando de análise técnica, análise gráfica, outro erro que eu aprendi também, isso no mesmo dia, eles me renderam algo não muito legal no dia, que não foi prejuízo grande, tá? Mas deixei, na verdade, de ganhar um valor que ia ser bem melhor, um valor mais significativo, porque eu simplesmente olhei para o gráfico e fiz uma compra. Sem analisar, sem fazer nenhuma análise pequenininha que fosse, uma análise técnica, sem olhar as médias que eu comentei com vocês no vídeo anterior, o MACD, o RSI, sem olhar as bandas de Bollinger. Então, eu simplesmente olhei e foi naquele feeling, e o feeling, grande maioria das vezes, não digo na maioria das vezes, mas grande parte, ele é errado. Então, nesse momento, o ideal é você parar, mesmo que você tenha aquela euforia, existe aquela euforia grande de o mercado vai abrir, quando o mercado abre, poder colocar a sua boleta de compra ou de venda, enfim, mas é bom segurar a ansiedade e esperar um pouco, ver como o mercado vai se comportar. Eu acho interessante esperar pelo menos ali, vamos dizer que eu esteja trabalhando com um tempo de 5 minutos, esperar pelo menos uns 10 candles para ver quanto tempo, como que vai ser a tendência do dia. Algumas vezes você vê que ele já sai escrevendo para cima, ele já sai subindo, e pode ser que você queira colocar para testar ali, coloca, eu sempre faço assim, eu coloco com uma ordenzinha, 100 pontos para cima, 100 pontos para baixo, como você já sabe, eu já comentei, cada 100 pontos é R$20, ou seja, se eu ganhei R$20, se eu comprei, vamos colocar lá, 97.900, chegou a 98 mil, sai fora, dá o stop gain, que a gente já viu também o que é. Se por um acaso comprei a 97.900, opa, inverteu, caiu para 97.800, dá stop loss aí, né, porque eu perdi, comprei mais caro, vou vender ali quando der o 100 para evitar perda maior, que não é o que eu quero para as minhas primeiras ordens. Para a primeira ordem do dia, acredite, é uma coisa muito interessante, que quando você sai já consegue lucrar na primeira ordem do dia, parece que modifica, não sei se pelo menos o meu feeling, o meu sentimento é esse, parece que fica mais animado, mais motivado, enfim. Agora quando você já toma um stop de primeira, ou toma uma violinada, que a gente fala que é quando a ação sobe, você pensa em comprar, ela despenca. Então, ali já te dá aquele desânimo quando isso acontece. Mas a gente tem que aprender também. Eu estou estudando bastante isso, agora eu estou indo para a parte de estudo da psicologia por trás do trade, ou seja, de você aprender como pensar para você manter a tranquilidade, manter a ansiedade, enfim, é algo bem que vale a pena realmente, pois eu dou algumas dicas de livro, alguma coisa assim nos próximos vídeos aí, certo? Então, lembrando dessa parte aqui, compra e venda ou ainda não fazer nada, grifem bem ou ainda não fazer nada, e eu diria ainda, outra coisa que eu aprendi com erro que a gente não deve fazer é simplesmente colocar a boleta lá sem ter feito nenhuma pequena análise gráfica, uma análisezinha pequena que fosse do seu gráfico. Bom, analisando alguns padrões, vamos tentar então analisar, eu vou colocar 2 padrões interessantes, que significa entender um desenho gráfico e saber o que ele tendencialmente quer dizer. Eu coloquei aqui até grifado aqui, ó, que eu disse tendencialmente, porque pode acontecer ou não. Não significa que, porque eu coloquei ali, isso vai realmente acontecer. Não, ele pode vir a acontecer ou não acontecer. Vai depender da evolução do mercado, vai depender de como as coisas acontecem.
Esse gráfico aqui é um exemplo que eu peguei da Bovespa, do índice, né, do mini índice de alguns dias atrás. Veja que hoje ele fechou em 98,300 e pedrada aí. Ele estava aqui em 95,170. Hoje foi um dia que subiu muito, 11 de março, um dia que subiu muito, muito. Tá? E eu confesso para vocês que hoje foi um dia que, como eu não consegui fazer a minha técnica de ir na academia cedo e olhar as notícias, enfim, hoje eu comecei meio na escura, só esperando o gráfico e tal, para vendo o que poderia acontecer, como que iria funcionar. Esse aqui é o gráfico de evolução, ele vai acontecendo durante o dia e a gente vai trabalhando nele. Então, analisar padrão significa entender um desenho gráfico e saber o que tendencialmente poderá acontecer. Eu vou explicar dois padrões que eu acho interessante. Vamos lá então conversar sobre esses padrões. Eu vou conversar com vocês sobre dois padrões que o gráfico que a gente escolheu é o candlestick, e esses padrões podem ser de alta ou de baixa. Hoje eu vou comentar dois padrões, ou seja, dois padrões de desenho que geralmente fazem a gente ganhar dinheiro, pois são padrões de reversão. Como ganhar dinheiro? Porque imagine que eu venho vindo no movimento de baixa, de repente eu detecto a situação, detecto um desenho que me diga que vai ter uma reversão. Reversão, se está em baixa, reverteu para alta. E aquele é o momento de eu comprar. Se eu estou subindo e de repente aparece uma figura de reversão de baixa, é o momento de eu vender. O que eu vou comentar hoje, então, são dois padrões de desenho que fazem realmente, são padrões de alta, que tendem depois, quando eles aparecem depois de um movimento de baixa, eles tendem a fazer com que suba. Antes de mais nada, eu vou comentar um pouco sobre os candlesticks. Candlesticks são essas figuras que aparecem no nosso gráfico. Ele pode ser verde, pode ser vazado, ou seja, branco, e pode ser vermelho ou pode ser preto. Eu prefiro nessas duas cores, que é como vem nos aplicativos que a gente usa, que eu já comentei, que é o Trademap, enfim, no próprio aplicativo da XP, ele aparece dessa forma, eu acho melhor a visibilidade. Vamos entender dois candlesticks específicos que eu tenho. Eu tenho esse primeiro candlestick aqui, que ele é um candlestick de alta. Bom, a ideia dele ser um candlestick de alta significa dizer que ele é o seguinte: imagine que isso aqui é um determinado período. Vou pegar um exemplo ali, um período bem simples para a gente entender, o período de 5 minutos. Então, cada candle é o período que eu escolhi. Então, imagine que esse candle aqui é um período de 5 minutos e um candle verde significa que nesses 5 minutos ele abriu com esse valor específico e fechou nesse valor específico. Então, aqui foi a abertura, aqui foi fechamento, ou seja, o valor subiu. Como está aqui na setinha, subiu. O fechamento foi maior do que a abertura. Eu ainda tenho esses riscos aqui que são as sombras. A sombra significa que dentro desse período, embora ele tenha aberto nesse aqui e tenha subido, ele ainda deu uma descida até um mínimo. Provavelmente pode ter sido um suporte e veio até aqui em cima. Ele teve um período de máxima que provavelmente pode ter sido uma resistência. E ele não conseguiu romper, voltou para esse valor e ficou no fechamento. Coisa semelhante acontece com o candlestick de baixa, porém invertido. Ou seja, ele abriu aqui em cima durante o período de análise, ele pegou e desceu. Como a setinha está informando aqui, ó, nessa situação da seta que eu tenho aqui. Ou seja, ele abriu nesse valor, pode até ter tido uma máxima, não conseguiu romper a resistência e aqui ele desceu até aqui e fechou aqui. E também no período ele teve uma mínima que veio aqui embaixo, que também pode ter sido um suporte que ele não rompeu.
para baixo. Bom, essa é a visão do candlestick, é assim que o candlestick funciona, que é esse cara que a gente viu aqui. Então aqui, ó, nesse exemplo, só para a gente analisar, pegar esse aqui maiorzinho aqui, mais fácil de visualização, eu sei que ele fechou nesse valor, abriu nesse valor, teve uma pequena alta além do que ele fechou, ele abriu, fechou em alta, porque é verde, embora ele tenha tido uma pequena sombra, ou seja, ele subiu nesse período um pouco mais do que o valor de fechamento, e ele também teve uma queda razoável no período e se recuperou e fechou ainda em ganho, né? Fechou ainda positivo, vamos dizer assim, fechou em crescimento, certo? Então, essa é a ideia, essa é a visão do candlestick, de como a gente trabalhar com candlestick. Qualquer dúvida que vocês tiverem, como eu sempre comentei, pode postar no vídeo, pode mandar via página do Facebook, que a gente tira a dúvida, a gente dá mais alguma ideia, eu posso passar mais alguma ideia para você. Bom, primeiro padrão que a gente vai comentar é o chamado engolfo de alta. É um padrão de alta que sinaliza a reversão do movimento de baixa. Se você olhar o desenho, ele vinha baixando, vinha baixando, vinha baixando. Isso aqui significa que não importa qual candle que ele está aqui, porque na verdade só esses dois aqui fazem parte do engolfo. Bom, as características. Ocorre após o movimento de baixa, tivemos um movimento de baixa, aconteceu o engolfo de alta. Dois candles com cores distintas fazem parte do padrão. O primeiro de baixa, ó, que eu comentei agora, o candle preto é o de baixa, e o candle de alta é o candle que seria o verde, é o candle vazado. Nesse caso, são os dois candles de cores distintas, onde o primeiro é de baixa, o segundo é de alta. O corpo do segundo tende a encobrir o primeiro. Olha lá, o corpo dele, embora ele tenha aberto com um valor mais baixo do que foi o fechamento do outro aqui, a gente sabe se esse aqui é um vermelho, enfim, um preto ou vermelho, aqui significa que foi o fechamento. O próximo, ele abriu mais baixo, mas ele fez o movimento de subida. Ou seja, para que isso aconteça, para que o desenho seja realmente perfeito, para que eu tenha um engolfo de alta, eu tenho que o primeiro seja de baixa, o segundo de alta, o corpo do segundo tem que encobrir o corpo do primeiro, sem necessidade de encobrir as sombras. Porém, os mais céticos dizem que se ele encobrir a sombra, o sinal é mais forte ainda de que realmente ele representa um padrão de reversão. Continuando, os fatores que potencializam: o primeiro candle com um corpo pequeno de baixa e o segundo com um corpo grande de alta. Ó, ele tem que estar engolfando o outro, ó. Eles têm que estar dentro do outro, porém o corpo do primeiro candle pequeno e do segundo com uma grande de alta, o segundo grande de alta. O corpo do segundo candle encobrindo mais de um corpo do candle anterior, ou seja, o tamanho dele maior do que um. Esse pequenininho aqui, cabe quantos aqui dentro? O volume do segundo candle ser preferencialmente superior ao primeiro. Formação do padrão, quando que ele faz? Dentro de o que acontece? Uma tendência de alta e uma área de suporte de gráfico. Aqui, ó, bem poderia ser uma área de suporte do gráfico. Vem uma tendência, estava tendo uma tendência, de repente ele bateu, esse aqui seria o suporte. Se ele vencer o suporte, se ele começar a subir, aí, como eu falo, rumo ao infinito. Aqui ele vai subir normalmente até alcançar uma resistência aqui em cima. Uma resistência, vocês não têm noção como é ruim escrever com o mouse. Então, e aqui embaixo, o suporte. Dessa forma, como vai trabalhar o engolfo de alta. Então, a gente tem que olhar o gráfico e procurar por esses desenhos. Mas, qual o período que eu vou usar?
como eu falei, depende. Eu começo normalmente olhando 15 minutos. Se o mercado fica muito andando de lado é assim, gente, ó, aqui ele tá, desceu, subiu. Andando de lado é quando ele fica assim, ó, os candlezinhos muito um do lado do outro. E isso faz com que é chamada de acumulação, e normalmente não é uma hora boa de se investir, uma hora boa de se colocar ordem no mercado. Outro padrão, outro conceito é o conceito do martelo. É um padrão que sinaliza a alta e reversão de um movimento de baixa, ou seja, tem um movimento de baixa e ele significa uma reversão para um movimento de alta. Ele vem em baixa e faz com que suba. Ocorre após o movimento de baixa, mesma situação que a gente tinha aqui, que andou um corpo pequeno, a parte superior é longa sombra inferior. Ele tem uma grande sombra aqui embaixo. A cor do candle não importa, olha que interessante, a cor dele não importa, desde que ele tenha um corpo pequeno e essa parte, a sombra, o ideal é que ela seja pelo menos 3 vezes o tamanho do candle e que o candle não tenha sombra superior, sem sombra superior, ok? Então, essa é a ideia de um martelo perfeito para aqueles que são mais críticos, aquela análise crítica maior. Não considera o martelo se ele tiver uma sombra, nem que seja pequena. A sombra inferior deve ser no mínimo o dobro do tamanho do corpo, há quem diga que seja 3. E sem sombra superior, porém é aceitável uma pequena sombra. Esse aceitável uma pequena sombra depende de quem estiver analisando, ok? Então, o martelo é um sinal de reversão para alta. Vem na baixa, reversão para alta. Fatores que potencializam o mercado, que potencializam o martelo: preço de fechamento na máxima do candle, preço de fechamento na máxima, corpo menor que a sombra, corpo menor e sombra bem maior, ó, sombra grande. Esse que está um pouco apagada a escrita, que na verdade isso aqui eu recortei de um site, porque eu achei muito legal, um site que eu estou estudando, então eu coloquei aqui. Tá? Depois eu coloco para vocês a dica do site também, de onde eu encontrei. Na verdade esse aqui é um material, um doc que eu encontrei, alguém sugeriu isso aqui dentro de um site, ou dentro de um fórum que eu participo, eu não me lembro exatamente a fonte, por isso que eu não coloco agora, mas eu vou procurar a fonte e se eu achar interessante eu passo para vocês, se tiver mais coisa legal eu passo para vocês. Formação do padrão dentro de uma tendência de alta do preço, ó, em uma área de suporte no gráfico, ele vem aqui para ter uma tendência de alta, em uma área de suporte do gráfico, também aqui embaixo posso ter um suporte do gráfico, e com volume de negociação acima da média. Outra coisa muito, muito importante é quando você olhar, eu gosto de utilizar o Trade Map, porque ele me traz o gráfico e lá embaixo ele me traz volume de negociações. Quanto maior o volume de negociações, por isso que ele coloca o volume de negociação acima da média, melhor é a condição de validação do seu desenho. Porque não adianta eu ter uma miséria de negociação, uma quantidade pequena de negociação, que daqui a pouco começa a aumentar o volume e se inverte toda uma posição. Então, esse aqui é o ideal, você ter um volume de negociação acima da média. Guardem esse item, que isso vai ser importante para vocês, para poder analisar depois. Outro itemzinho bem interessante é a gente ver o engolfo na prática. Olha que legal, aconteceu hoje, na abertura de hoje, tinha sido o fechamento, e na abertura eu pedi um gráfico diário, ó, gráfico diário, aqui uma ferramenta da XP, para celular também, aqui uma ferramenta, nosso aplicativo que a gente já tá, que eu já comentei sobre ele, né, que a gente já trabalhou com ele, nosso Trade Map, e eu consigo ver mesmo engolfo aqui. Então,
o engolfo, ó, vinha, o padrão é esse, ó, vinha em queda, teve engolfo, fechou num valor muito alto. Ele estava aqui 94.500, fechou em 98.600, uma alta muito grande de 4.000 pontos que teve no dia de hoje. Então, e a alta, se você vê aqui, realmente o desenho definiu ela. Se você vê, ó, o desenho aqui definiu que isso iria acontecer, certo? Então, muito legal. Deixa eu parar aqui para você poder ver legal o que estava acontecendo, para você conseguir ver bem certinho qual foi o item que aconteceu. Ó. Aqui está o nosso engolfo. Então, ele falou que ia subir, que ia reverter a tendência, e realmente reverteu. Legal? Que é do mesmo período, né? Só em duas ferramentas diferentes para você ver como que funciona, como que é a visualização. Bom, gente, o importante é estudar, aprender, errar e aprender com erro. Errar todo mundo vai sempre, isso não é só no mercado, isso não é só na bolsa, enfim, isso é na vida, a gente vai errar, a gente é ser humano e o ser humano, claro, erra. Só que o importante não é a gente não errar, o importante é a gente aprender com o erro que a gente teve. Errar todo mundo vai. Agora os bons realmente aprendem com os erros. Ok? Não fique de fora, se inscreva, compartilhe e deixe seu like aqui embaixo. Gente, um grande abraço, continue acompanhando durante a semana que teremos vídeos diários e toda semana um vídeo explicativo, um vídeo assim mais completo como o de hoje. Grande abraço, gente, até a próxima.